Bom dia, pessoas. Bom dia não, né? Boa tarde. Já é meio-dia aqui. Tô voltando pra casa. Hoje começou a semana oficialmente, assim, porque semana passada eu não tive aula na segunda por conta do feriado. E essa semana não, né? Eu vou pra faculdade todos os dias, hoje, amanhã, quarta e sexta. E, gente, a aula de hoje foi super gostosa. Nunca tinha tido aula com esse professor. Ele é especialista em Heidegger, ele tem, tipo, condecorações da coroa e não sei o que, ele é, tipo, fodão. E, nossa, eu gostei muito, vai ser uma matéria difícil, vai ser uma matéria densa, assim, em conteúdo, em leituras. Mas eu gostei da forma como ele falou, assim, tem textos do Heidegger que mesmo pessoas que têm mais experiência lendo ele não entendem. E vocês estão aqui justamente para não entender e trazer esses questionamentos para a sala de aula. Então achei tudo, Divo, né? Muito bacana essa postura dele. Tô feliz com a minha escolha de disciplinas e acabou que eu vou fazer 2 matérias de metafísica esse semestre, esse trimestre, mas eu gosto, então vai ser tudo. Vou voltar para casa. Ele liberou a gente mais cedo, então meio-dia eu já tô em casa. Normalmente a aula acaba meio-dia. Vou almoçar porque daqui 1 hora eu dou aula. Tenho 5 aulas de francês hoje. E, gente, tô cansado já. É bizarro, vocês sentem isso também? Porque assim, se a gente fica em casa trancado o final de semana inteiro, você fica assim falando, putz, não tô aproveitando a vida, né? Eu preciso aproveitar os lugares. Só que se você sai no final de semana, você começa a semana moído, você sente que você não descansou. Eu tô nessa vibe. Compartilho se vocês também se sentem assim. Mas vamos lá, que hoje ainda é só segunda-feira. Olha, pessoal, tô aqui na universidade, na minha salinha, hoje é quarta-feira, então eu tenho aula com o meu orientador, né, a disciplina em que eu sou assistente dele, e eu vou mostrar pra vocês onde que eu estudo. Eu já mostrei em alguns outros vlogs, mas já faz tempo, então tem gente nova aqui no canal, mas eu tô na biblioteca das letras e ciências humanas, e como aluno de pós-graduação eu posso reservar essas salinhas aqui, e aí fica só eu pra estudar. Eu abaixei a persiana porque tava entrando muito sol aqui, mas a vista é belíssima, olha só. Ali é o Oratório São José. É super legal, tem vlog aqui no canal, da gente indo lá, só que no inverno. Então eu fico aqui, vou dar aula daqui a pouco. Eu tenho 1 horinha para ler esses 2 textos aqui. Lá para aula de sexta-feira, que eu tô acompanhando também da graduação. Talvez eu seja assistente do professor também, mas isso eu atualizo vocês depois. E aí eu vou ler, os textos são curtinhos, eu tenho essa horinha. Aí eu vou dar uma aula de francês, agora é 1h15. Aí 2 horas eu vou dar aula e 3h30 eu tenho aula com o meu orientador, né? Bora que bora. Ele é bonitinha, né? Gostoso de estudar aqui. Tem ar-condicionado ali. Quando tá muito calor não é bacana, mas hoje que tá mais friozinho, acho que tá uns 21 graus agora, tá tranquilo. Gente, tá limpando os vidros aqui hoje. Eu tomei um susto, mulher. Meu Deus, do nada esse negócio surgiu na minha janela. Olha o barulho. Eu tava aqui fazendo umas coisas no computador, tomei um susto. Eu já sabia que eles iam limpar as janelas, né? Mas aí do nada. Pelo menos não tem a cena constrangedora da pessoa olhando pra mim enquanto ela limpa. Achei tudo, ó. Vai ser tipo um carrinho. Deixa eu levantar pra mostrar pra vocês. Eles ficam lá embaixo. Não dá pra ver. Mas eu vi, é tipo um guindaste, assim, daí eles vão jogando a água. Achei tudo. Prático, modernidades. Paloma. Calma, mulher. Tudo bem. Olha lá. Eita.
Flávio, dá um oizinho. Eu queria aquele menino, certeza. Eu vou ser ele. Eu vou ser ele, certeza, tá? Ai, Fiquei mais rápido. nossa, a gente tá ficando mais tempo que o pessoal Eu lá. acho que. Ah, gente. Paloma. 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 Ei. Curiosa. Eu não sei nem com que cara que eu apareço aqui pra vocês. Depois de 2 vídeos em que eu falei voltei a gravar vlogs. E faz um mês que não tem vlog. Gente, me perdoa. Assim, ainda tô me acostumando com o ritmo das aulas. E, sinceramente, eu tô tão, assim, absorvido pela rotina que às vezes eu esqueço. Simplesmente esqueço de gravar as coisas pra vocês. Muita coisa tem acontecido, muita coisa boa tem acontecido. Quando eu vi que eu tô de blusa já, ó, tá uma leve ventania. Olha que linda a paisagem de outono. Tô aqui tomando um sol com a Paloma, ela curiosa, olhando, ó, o povo passando, achando que é o Rafael. E ali atrás, ó, nuvens de chuva. Tá chovendo. Ontem choveu. Ontem de madrugada, ontem de noite, assim, choveu muito, muito, muito.
E hoje, acho que de manhã, deu uma chovida também. Então tá armando um tempo de chuva. Essa semana eu não fui pra universidade. Semana passada eu também não fui pra universidade. Só pra contextualizar vocês, nós estamos no dia 8 de outubro, tá? Semana passada eu tava com greve no metrô. Daí eu tava um caos. Eu falei, não vou. E essa semana também o pessoal da filosofia votou uma greve em prol da Palestina. Então não teve aula. Daí eu fiquei em casa tentando organizar minha vida. Eu tô, assim, produzindo muito pouco na questão de estudos, mas também tô produzindo muito em outras coisas, né? Em outras demandas da minha vida, em que eu tô ajudando, sendo auxiliar, sendo assistente do meu orientador. Enfim, as coisas estão acontecendo e eu tô tendo que lidar com tudo isso, em meio às leituras, enfim. Mas tá tudo bem, gente, tá tudo ok. Eu prometo que eu vou tentar ser uma pessoa mais frequente. Eu gravei muito material pra vocês. Tenho mais coisas pra gravar. Semana que vem, eu e o Rafa, a gente vai dar um rolezinho, porque é feriado na segunda-feira. É ação de graças, que aqui no Canadá é comemorado em outubro. A temperatura tá começando a cair. Hoje fez máxima de 13. Não, acho que 16. Amanhã a máxima é 12. Então tá descendo. Já vi umas sensações térmicas de -1, talvez neve, não sabemos, tá? E vou tentar aparecer mais, contar mais pra vocês os babados da minha vida. E tamo junto, né? Tamo aí, vai acontecer. Povo, eu sempre recebo na DM do Instagram, aqui nos comentários e às vezes até no WhatsApp, perguntas de vocês sobre como eu estudo, né? Porque vocês me veem na loucura, sempre lendo alguma coisa, vários livros, vários artigos. E eles me perguntam como é que eu faço para absorver essa informação, para não esquecer tudo que eu li. Então hoje eu vim mostrar para vocês um pouquinho de como eu me organizo em relação a isso. Porque eu tô com essa leitura aqui, que sinceramente é um dos melhores livros que eu já li, que tem muito, muito a ver com a minha tese de doutorado. Basicamente, para os curiosos, ele fala sobre um conceito de consciência estendida. Então a ideia de que a consciência humana ela não tem limites, nem fronteiras, nem uma forma muito bem definida, mas justamente que ela se estende para o mundo a partir das interações que nós, sujeitos vivos, né, com sensações, com um corpo, com percepções, e que vivem dentro de uma cultura, que tem suas normas, que tem suas práticas, tudo isso ajuda a formar o que a gente entende como os limites da consciência humana e como, a partir disso, a gente aprende, a gente entende o mundo, a realidade. E, dentro disso também, a ideia desse predictive processing, né, tratamento preditivo em português, que é basicamente a ideia de que o nosso cérebro ele funciona com o objetivo de minimizar o erro. Então, no objetivo de nos manter vivos, o cérebro sempre tenta estar o mais dentro possível do conhecido, né? O que faz muito sentido, né? E não do desconhecido, na verdade. Então, desde organismos mais simples até organismos complexos, como nós, humanos, o cérebro coleta essas informações de experiências prévias, das práticas culturais, das práticas educacionais, institucionais, e também das confirmações que ele vai obtendo, né, desse fluxo sensorial que vem dos nossos sentidos, por exemplo, na tentativa de antecipar proativamente o mundo, né? E isso pode dar certo, isso pode não dar certo, então isso está constantemente acontecendo dentro da nossa cabecinha, tá? Na verdade, não dentro da nossa cabecinha, justamente porque, como eu falei, a consciência humana ela se estende, então ela não está só dentro do cérebro. Essa é uma ideia muito importante nessa terceira onda da ideia de consciência estendida, de que a consciência e a cognição não estão só dentro da cabeça, não é só o cérebro. O cérebro é o corpo e é o mundo como um todo, cheio de interações com outras pessoas, outros seres e outros objetos, né? Então, como que eu faço para trabalhar esse texto, que é um texto complexo, é um texto filosófico, que mexe com neurociências também. Então, bom, a primeira coisa que eu faço é ler o livro físico. Pode parecer uma coisa idiota, eu já comentei sobre isso aqui no canal, de que eu tentava ser o mais tecnológico possível, então eu lia muito no computador, eu lia muito no tablet, mas não estava me ajudando. Então eu resolvi começar, os livros importantes para o doutorado, comecei a comprar o livro físico, tá? Porque daí eu posso levar para a biblioteca, eu posso levar para um café, eu posso ler no sofá, eu posso, sabe, me desconectar um pouco do computador e me focar na leitura, porque no tablet, mesmo que
eu só usasse o tablet para estudar, então eu não tinha Instagram, não tinha Facebook. Você tá conectado, então você vai querer dar uma olhadinha no seu e-mail, sabe? A luz ali no seu olho o tempo todo. Eu já trabalho muito na tela. Não estava funcionando, não estava produzindo, então comprei o livro físico. E livro físico para mim é para riscar. Então podem ver, ó, o livro tá cheio de marcações, a caneta. Então não dá para apagar, ó. Eu vou anotando as coisas que eu acho importante. Tem umas marcações de marca-texto também aqui. Ó, eu vou circulando as ideias. Então a primeira coisa é isso. Vou lendo o livro, vou marcando as coisas que eu acho importante. Primeira etapa. Depois que eu terminei um capítulo, eu venho pro computador. E daí eu tenho um arquivo no Word em que eu coloco a citação, assim, eu coloco a citação já formatada do livro. Quando eu morava no Brasil e escrevia muito a minha dissertação de mestrado, por exemplo, eu sempre colocava em ABNT já o título do livro, o nome do autor, certinho a citação do livro, porque depois, quando eu precisar disso, já tá ali pronto, eu não preciso ficar toda vez escrevendo isso. Eu uso um software também que chama Zotero, talvez alguns acadêmicos conheçam, e que ele já organiza para você isso. Tem vários modelos de citação. Você consegue escolher lá APA, MLA, ABNT, e aí ele, a partir do ISBN, ele já gera para você automaticamente as referências. Então eu uso o Zotero, mas eu gosto também de ter aqui no Word, né? Caso, sei lá, um dia o Zotero esteja fora do ar, eu tenho isso de bate-pronto, assim. Então eu coloco isso, e daí eu boto o nome do capítulo do livro. Então, por exemplo, aqui eu tô com a introdução. Foi a última coisa que eu fiz, eu tô no capítulo 1 agora. 1 ou 2? 2. Então eu já fiz a introdução e o capítulo 1. E aí eu pego exatamente as coisas que eu marquei, a caneta, e digito. Não copio e colo, porque eu tenho PDF desse livro, mas eu não copio e colo. Eu digito letra por letra, mesmo que seja uma citação grande, porque é o que eu falei para vocês. O nosso cérebro, ele tá sempre atentivamente prestando o máximo de atenção, cuidadosamente, aos fluxos de informação que ele está recebendo, para justamente priorizar, né? Para ter esses mecanismos que atribuem prioridades maiores ou menores. Por exemplo, se você vê um carro em alta velocidade vindo na sua direção, pela sua vivência, você já sabe que o risco de você ser atropelado é muito grande. Então, o seu cérebro já diz assim, fia, sai da frente do carro, né? Tipo assim, você sabe aquela coisa que às vezes você nem sabe como que você saiu, meio que seu corpo já agiu automaticamente. Nosso cérebro antecipando as informações. Então, se eu tô ali digitando letra por letra, relendo mais uma vez aquela informação que eu já tinha lido, obviamente meu cérebro vai entender aquilo como uma coisa importante. Então, esse esforço cognitivo de digitar as coisas é algo importante. Então, eu faço isso, sento aqui, digito. Ah, Rafa, mas isso dá mais trabalho. Sim, esse não é... Quando você lê um livro de pesquisa ou para estudar, não é uma leitura que você lê assim, tipo, não, vira a página. Não, é algo que você tem que prestar atenção. E se vai demorar, tudo bem, sabe? Você não precisa ler 40 livros, a não ser que você tenha um prazo apertado para entregar, você não precisa ler 40 livros. Você precisa ler o suficiente para fazer sentido, né? Para você absorver aquela leitura. E mais importante ainda, se você estiver fazendo pesquisa, você saber falar sobre aquilo, você saber gerenciar essa informação. Então eu faço esse trabalho de formiguinha, vou digitando, vou mostrar para vocês depois, eu vou grifando, colocando em cores o que eu acho que é mais importante. Até porque depois, quando eu for escrever a tese ou algum artigo, eu não preciso falar, putz, essa informação tá no livro tal, e aí eu tenho que caçar a informação aqui, olhar. Não, eu posso simplesmente abrir esse repertório de fichamentos que eu tenho, dou um Ctrl F pela palavra-chave, que eu já sei mais ou menos qual que é, né? O argumento que eu quero utilizar, e procuro, já tá aqui bonitinho o número da página em que está no livro, porque se eu precisar consultar no livro também, já tá aqui, fulano falou isso tal na página 66. Aí eu olho aqui, página 66, já tá marcado de caneta, porque eu já fiz esse trabalho anterior, então fica tudo muito mais fácil, muito mais remissivo também. Olha aqui, tá lá, olha lá, tá aqui. Então isso ajuda você a economizar tempo posteriormente. Porque aquela ideia, o preguiçoso faz o trabalho 2 vezes. Então, se você faz isso no começo, depois, daqui 5, 10 anos, você precisar desse material, ele já tá pronto, ele já tá mais fácil para você consultar, e você não precisa ficar voltando. E eu digo por experiência própria, de que vários livros que eu li, que eu não fiz isso, ou eu esqueci o que tá no livro, eu lembro vagamente a ideia que o autor comenta no livro,
Ou então, e aí eu teria que ler de novo o livro, ou então simplesmente eu não lembro mais o que foi. Eu falei, eu já li esse livro, mas eu não faço a menor ideia do que o cara fala. Então, é a forma que eu encontrei que funciona para mim, academicamente, pelo menos, de ter esse estudo mais centrado e de fazer o meu cérebro entender que essa informação é importante, ela não pode ser deletada, né, do meu cérebro. Então, fica aí a dica para vocês. Eu acho que funciona, como eu falei, é mais trabalhoso. Mas se você está lendo material como estudo, tem que tratar ele como estudo, então tem que dar uma atenção especial, tá bom? É mais ou menos assim que eu faço. Isso aumenta o número de dias que eu preciso para ler o livro inteiro. Veja, não é um livro muito grande, mas desse ritmo, assim, dessa leitura atenta, eu leio 8 páginas por dia, 10 páginas por dia. Então, o livro tem 120 páginas, né? Vai demorar uns 15 dias para eu ler um livro. Se eu lesse só anotando no livro em si, poderia ler esse livro aqui em 2 dias, em 3 dias, mas daí não vai ser a mesma retenção de informação que eu tenho quando eu faço esse trabalho. E eu quero muito usar esse livro na minha tese. Eu acho que tem ideias. É um livro recente, é um livro de 2019, então tá muito fresco tudo que o autor comenta, e eu acho que faz sentido ter esse cuidado na hora de trabalhar esse material, né? Aqui, gente, ó, como eu comentei, eu coloco já a referência do livro, né, bonitinho no formato, aqui tá em MLA, que é o formato que a gente mais usa nas humanas aqui na América do Norte, mas tem APA também, né, que é Chicago, enfim. Você vai escolher o formato que você quiser, que seja mais recorrente na sua área, e vai colocar aqui para ficar organizadinho, bonitinho, sem essa informação sempre à mão. E aí depois eu faço isso, tá vendo? Eu vou colocando as informações exatamente como tá no livro, e eu coloco a página em que essa informação tá. Se aparece na mesma página, eu não coloco, então só vai aparecer de novo quando trocar. Então eu sei que tudo que tá entre esse intervalo e esse intervalo tá na mesma página, né? Então isso aqui tá na página 1, isso aqui tá na página 1, isso aqui já está na página 2, página 2, página 2, até vir na página 3. Ó. Então, os negritos, né, eu sei que não são do autor, são meus, então são informações que eu considero muito, muito, muito importante. Aqui eu coloco, ó, Fundamental Approach for My Thesis. Então, é uma ideia muito, muito, muito importante para o que eu desenvolvo. Essa ideia aqui de Dynamic Entanglement and Unique Temporal Signature. Eu não faço a menor ideia como traduzir isso aqui para vocês, tá? Então eu gaguejaria no vídeo, não vou tentar. E aí eu vou colocando algumas observações. O que é colorido são observações minhas e algumas notas, por exemplo, que eu faço no livro, que eu coloco aqui, foram insights que eu fui tendo durante a leitura, tá vendo? Aí, ó, capítulo 1, introdução do capítulo 1, coloco os textos, aqui é uma subdivisão do capítulo 1, aí outra subdivisão do capítulo 1, e aqui a última subdivisão do capítulo 1, que foi onde eu parei, inclusive, aqui eu estava escrevendo. Então é assim que eu organizo esses fichamentos, para ficar sempre à mão. Aí se eu precisar depois, é só dar um Ctrl F, e a citação aqui, aí sim eu posso copiar e colar diretamente no meu artigo, ou então na tese. Bom dia, meus amores! Mais uma manhã começando aqui nesse canal. Hoje amanheceu fazendo 2 graus, Rafael saiu, tava um frio, agora tá 2. Eu tô de shortinho, porque eu tô indo na academia, tô com meu café aqui, Paloma me olhando, como se fosse um espírito obsessor. Mas tô muito feliz, essa é uma das novidades que eu queria contar pra vocês. Faz 3 semanas que eu tô indo na academia, tipo, regularmente. Eu tô indo, tentando ir de segunda a sexta. E aí, de sábado de manhã, eu e o Rafa, a gente tá jogando tênis. Mas eu vou contar mais pra vocês com ele no sábado, com nossas roupinhas performáticas de jogadores amadores de tênis. Mas tô muito feliz, assim, de ter voltado a me movimentar. Não apareceu aqui no canal, mas antigamente eu era, tipo, bem rato de academia. Eu, tipo, tava com um corpo legal, assim, tava me sentindo bem. Só que quando começou a correria do Canadá, eu joguei tudo pro ar. Porque eu tava muito na correria, não tinha pique, tava super ansioso. O que, na verdade, a academia deveria ajudar com a ansiedade. Mas eu não tava, assim, com cabeça, sabe? Eu ficava o tempo todo olhando o site do governo canadense, enfim. Não tava na minha melhor época.
Só que com isso, eu engordei um pouco. Também comecei a sentir, tipo, dores nas costas, de ficar muito sentado, ficar muito deitado. E a cabeça, né, gente? Porque não dá. Assim, se você ficou o tempo todo em casa, estudando, trabalhando, uma hora você vai surtar. E eu estava na beira do surto. Então, resolvi voltar a me mexer, mas peguei um treino bem levezinho, faço tudo em menos de uma hora. Volto pra casa, tomo um banho, começo o dia bem. E também tô jogando tênis, fazendo um esporte fora de casa, sabe? Só por gostar, sem nenhuma obrigação. Então, vou levar vocês comigo hoje na academia, no treino, mostrar um pouquinho da minha rotina agora de manhã. Eu amo que hoje eu fui o primeiro a chegar na academia. Daqui do prédio, tá? As luzes estão todas apagadas. Mas, ó, aqui é o espaço que a gente tem pra treinar. Ali, chega dali, né? Eu cruzei estacionamento, porque o meu prédio ele é feito de 4 edifícios. E aí, a academia fica do outro lado, em relação ao meu. Daí, você entra por aqui, tem bebedouro, tem armário para colocar as bolsas. É uma academia bem simples, gente. Mas assim, dá para fazer o que tem que ser feito, sabe? Ó, tem polia, tem bike, tem esteira, elíptico, tem 2 bancos, tem supino, tem peso. Então, assim, dá para você fazer um funcional, dá para fazer como que fala? Calistenia, sabe? Usando o peso do próprio corpo. Então, assim, dá pra se virar. É melhor do que pagar uma academia, por exemplo, porque daí você fica naquela coisa, meu Deus, tô gastando $100 pra ir pra academia, $80 pra ir pra academia, então, e não tô indo, sabe? Então, nesse começo, você ainda não sabe se vai engajar ou não, isso aqui dá e sobra. Super tá me suprindo a minha necessidade, eu saio daqui exausto. E vamos lá, né? Hoje vamos começar de esteira. Oi, gente, vamos cozinhar comigo hoje e eu vou fazer bulgogi. Eu amo isso aqui, é tipo um churrasco coreano e eu achei esse kit no mercado maravilhoso e já vem com o arroz, um gergelinzinho para pôr em cima, o molho, que tá aqui já, e os cogumelos que eu deixei aqui hidratando. Então já vem tudo isso, só não vem a carne, daí a carne tem que comprar. Mas eu já deixei ela aqui, ó. Eu não tinha carne bovina em casa, eu tava com preguiça de ir no mercado, então vou fazer com carne de porco mesmo. Então eu deixei ela marinando aqui 30 minutinhos, tô aquecendo a frigideira. Vou fritar essa carne, colocar o arroz no micro-ondas, porque ele já vem semi-pronto, ó. É só aquecer ele no micro-ondas com um pouquinho de água.
E é isso, o almocinho super rápido de hoje, pra ver se eu ainda consigo estudar um pouquinho. Isso daqui foi, tipo, $5. Muito, muito bom. Ó, gente, já terminei o bulgogi, fritei a carne, coloquei um pouquinho de cheiro verde que tinha aqui em casa. Vamos ligar já. Tá bom. Ah, que delícia. Aprovei já, tá muito bom. Já esquentei o arroz. Sei que não é ideal, né, comer esse monte de coisa, porque é cheio de sódio, mas, gente, é o que tem pra hoje, sexta-feira. Tô super atrasado na minha rotina e é o que tem. Mas parece muito bom, tô morrendo de fome. Fala se não ficou com uma cara boa. Gente, olha que delícia. Nossa, tô com meu chazinho aqui, ó. Coisinha na televisão. E vamos almoçar. Tá com um cheiro muito bom. Sério, queria que vocês pudessem sentir, gente. Tá muito, muito, muito gostoso. A gente tá voltando do tênis agora e olha que legal a decoração de Halloween da casa do cara, meu. A gente passou, ele tava cortando a grama e agora olha como é que tá o jardim. Eu amo, gente. Eu amo morar nesse país. Que tudo. Olá, meninas. Bom dia. Estamos aqui em mais um dia frio, ó. Pra eu tá de blusa, é porque tá frio, mas eu tô de shorts. Né? Aqui estamos com o Rafael do meu lado. Dá um oizinho. E estamos voltando do tênis, que eu esqueci de filmar, porque a gente chegou atrasado na aula já. Mas tá aqui, ó, com as raquetuchas, não dá pra ver. Mas, gente, que esporte difícil, sério. Eu achei que fosse ser mais fácil. Eu sabia que já era difícil, porque eu sou muito ruim com esportes. Mas a gente aprendeu a sacar e o Rafael foi super bem, né, amor? Sim. Mas eu fui muito mal, porque eu jogo com muita força a bola. Então ela é tipo, parece beisebol, sabe? Parece que eu tô jogando beisebol. Mas vai dar certo. No começo também era ruim nos golpes de direita e esquerda. Mas agora tá melhorando. Enfim, esqueci de filmar pra vocês. Mas semana que vem, o Rafael vai me lembrar. E é isso, estamos indo buscar a Paloma pra aproveitar, sair um pouquinho com ela, aproveitar que tá sol. Tá um dia bonito, apesar de frio. Agora deve estar o quê? Uns 10 graus? Acho que por aí, deixa eu ver. Ai, que minha blusa é ruim de tirar o relógio. Mas acho que deve estar isso, tipo uns 10, 11 graus agora. O Rafael vai ver. Quanto tá? 12. 12. Ah, mas tá bom. Tá esse sol gostosinho assim, de blusa, você até sente um leve calor andando. Mas começamos nosso sábado, vamos ver o que teremos pela frente. L'automne, mon Dieu, que c'était beau, on a fait du vélo là-dedans. Je me Qui rappelle a plus beaucoup c'était quoi le parc. d'activités. Matière, Mais pour manger et tout, le petit coin, le petit stop. Le petit stop, moi, Oh, Gabi, c'est c'est écrit hamburger. 100% bœuf en haut. non, mais ça. Oui, ben c'était dans. Non, mais parce que c'est là. Ah, ok. Parce que, tu vas à Tremblant, là. Amo o almoço 100% patrocinado pelo Tim Hortons. Paloma ali tomando um solzinho, mais sol. A gente acabou de voltar do passeio dela. É saudável o almoço do Tim Hortons? Não é saudável, gente, mas é o que tem. Pois preguiça de cozinhar no final de semana, né, Paloma? E vamos que vamos, assistir um drag box e comer. Tô morrendo de fome. Aqui, ó, esse tijolo da Tupperware, eu adorei, porque eu sempre quero um copo assim pra fazer vitamina, botar suco, sabe? Essas coisas assim. Só que eu não vou botar no copo se a gente bebe água. Nada fácil a vida das patricinhas. Tiramos uma soneca que era pra ser de meia hora e durou 2 horas. E agora estamos indo para a academia. Porque, né, eu tento treinar, estou tentando treinar 6 vezes por dia. Então, de segunda a sábado. Aí sábado de manhã eu vou no tênis e depois sábado à tarde eu venho pra academia. Hoje é o primeiro sábado, na verdade, porque nos outros dias a gente saiu. Nos outros sábados a gente saiu. E é isso. Mais uma rotininha de treinos começando nesse vlog. Daqui a pouco vai virar um canal fitness isso aqui. E aí, meu povo, vim aqui gravar o encerramento desse vlog, porque eu tava tomando meu sorvetinho e começando a edição, e daí eu percebi que eu não tinha vindo conversar com vocês pra encerrar o vídeo. Vou fazer bem rapidinho, porque acho que esse vídeo já foi caótico o suficiente. Foi uma colagem de vários momentos que eu gravei. Aleatoriamente, tivemos um salto temporal no meio do vídeo de novo, tá? Mas eu prometo que a Era Blogueira vai voltar. A Era Vlogueira, na verdade, né? Eu recebi um comentário ontem aqui no YouTube, fiquei muito feliz. Fiquei muito animado de uma pessoa que acabou de chegar em Montreal e falou que tinha ficado triste por eu ter parado de fazer vlogs, porque ele também veio fazer doutorado
E o meu conteúdo ajudou muito nesse caminho. Então, fiquei animado, quero voltar, tá? Acho que eu tô me acostumando com a minha rotina, embora ainda não esteja produzindo tanto quanto eu gostaria. Eu mostrei pra vocês como é que eu estudo essa semana, então vou aplicar as minhas próprias regras e vou tentar ser uma pessoa mais constante na minha própria rotina. E aos poucos mostrar pra vocês como isso tá acontecendo, né? Vocês viram umas novidades ali, que eu voltei pra academia, eu e o Rafa, a gente voltou a jogar tênis. Então, aos poucos, eu vou contando, atualizando vocês de tudo e mostrando um pouco da nossa vida agora, depois de quase um ano. Vocês acreditam? Já faz quase um ano que eu e o Rafael estamos morando aqui. Enfim, nem a gente acredita, é surreal. Mas aos pouquinhos as coisas estão se ajustando, tá? Obrigado por você que assistiu o vlog até aqui. Não desistam de mim, tá bom? Deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho para receber as notificações. Deixa um comentário aqui, divulga esse vídeo para mais pessoas, assim... Talvez o conteúdo atinja quem precisa atingir, né? Além de vocês, que sempre estão aqui me dando todo o suporte. Mostrando pra vocês toda a vida real aqui, inclusive a bagunça da casa. Ó, tem bagunça ali, tem bagunça aqui, roupa em cima da cadeira. Nem é nada nesse vídeo é planejado, é tudo muito sobre a vida real que a gente passa aqui no Canadá, tá bom? Sempre um prazer conversar com vocês, fico muito feliz de mostrar um pouquinho da minha vida. Fico feliz que vocês gostem do conteúdo. E vai ter mais por aí, tá? Como eu comentei, segunda-feira eu e o Rafa, a gente vai aproveitar o feriado para dar uma voltinha junto com a Paloma. E, obviamente, mostrarei aqui no canal tudo o que acontecer durante esse dia, tá bom? Um beijo para vocês, nos vemos em breve em mais um vlog aqui. Uma excelente semana e a gente vai se falando. Até mais!